Isso, agora sim. Então, pessoal, boa noite. Esse encontro é a nossa aula magna do ano de 2023 do curso de especialização em Informática Aplicada à Educação, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus São João de Meriti. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença virtual, no caso, de todos aqui nesse Google Meet. Vou passar a palavra para a nossa direção de ensino, Luana, para uma fala inicial, depois eu faço aqui as apresentações da nossa convidada, tá bem? Obrigada, Gilvan. Boa noite a todas e todos. Uma boa noite especial à professora Tassiana Pontual, convidada para proferir essa atividade, essa aula magna 2023, no curso de especialização em Informática Aplicada à Educação. Agradecer à professora pela disponibilidade e agradecer também ao coordenador do curso, o professor Gilvan Vilarim, pela oportunidade de nos reunirmos para essa troca de conhecimentos e diálogos. Então, espero que seja uma noite proveitosa para todas e todos, que seja uma noite de construção de conhecimento coletivo e que as reflexões iniciadas aqui, elas não terminem aqui, ao contrário, que elas sejam dispositivos, para novas, futuras e ampliação de pensamento, de construção de conhecimento científico. Então, muitíssimo obrigada, mais uma vez, em nome da equipe gestora do IFRJ, Campus São João de Meriti, na figura da direção de ensino, aqui representada por mim hoje, a professora Tassiana Pontual, que vem conversar com a gente, palestrar sobre esse tema tão provocativo e instigante, quem ensina aos que ensinam, pensamento computacional na formação de professores. Eu, como graduada em pedagogia, achei o título e o tema muitíssimo interessante. Quem ensina aos que ensinam, acho que é uma reflexão que a gente faz ao longo da vida, quando se dedica ao desafio de trabalhar com educação e com a construção do conhecimento científico. Então, muitíssimo obrigada pela generosidade da partilha e muitíssimo obrigada a todas e todos, os professores, professoras, estudantes que estão aqui presentes na noite de hoje, atendendo a esse convite. Obrigada. Obrigado, Luana. Então, pessoal, como Luana já adiantou, o tema da aula magna desse ano é Quem ensina aos que ensinam? Pensamento computacional na formação de professores. E a nossa convidada é a professora Tassiana Pontual, da Rocha Falcão. Tassiana é professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, membro dos programas de pós-graduação em Tecnologia e Gestão em Educação à Distância e Informática Aplicada. Ela é doutora pelo Institute of Education, University of London, graduação e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi designer de interação no Cesar, ou César, Recife, de 2010 a 2013, e pesquisadora do London Knowledge Lab, Universidade de London, na área de interfaces intangíveis para a educação, de 2008 até 2010. Também já trabalhou no NAAHS Recife, Núcleo de Atividades para Crianças com Altas Habilidades. Fez pós-doutoramento na Universidade McGill, Canadá, trabalhando com desenvolvimento de tecnologias para apoiar a comunicação de idosos. Ela atua nas áreas de tecnologias na educação, interação humano-computador, IHC, e educação em computação. Seus interesses incluem tecnologias para educação em computação, pensamento computacional, jogos digitais em contextos educacionais, usabilidade, experiência de usuário e acessibilidade. Professora Tassiana, muito obrigado, então, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu vou lhe passar a palavra, eu vou desligar também aqui a vinhetinha, tá bem? Aí, pessoal, eu vou acompanhar aqui o chat, Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem utilizar o chat.
E após a fala da professora Tassiana, vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade também, tá? Eu vou desligar aqui também o meu microfone e câmera, mas eu tô acompanhando aqui. Tassiana, a palavra é sua. Obrigado, então. Obrigada, muito obrigada, Gilvan e Luana, pela acolhida, né, pelo convite. Vou compartilhar aqui a minha tela agora. E para mim é um prazer vir falar desse tema, né, que é um tema em que eu pesquiso e que eu gosto muito de discutir. Então, assim, eu vou fazer essa fala e no final eu espero que a gente possa conversar, né? Eu queria muito ouvir vocês também, né? Vi aí pelo que vocês colocaram no chat que temos muitos professores, então vai ser bem interessante discutir esse tema com vocês. Então, eu queria começar, né, fazendo um rápido apanhado aqui do que é o pensamento computacional, né? Eu sei que vocês estão cursando uma disciplina sobre isso, então vocês já devem saber, né, essa pequena introdução aí, só para a gente ficar na mesma página, né, antes de começar a falar da formação dos professores, o que é o pensamento computacional em si, né? E aí eu trouxe essas 3 pessoas aí que, para mim, são as principais que marcam a história, digamos assim, né, desse conceito de pensamento computacional. Então, o Seymour Papert e Cynthia Solomon, eles eram pesquisadores que trabalhavam juntos, né, lá desde os anos 60, que foi quando eles começaram a levantar essa bandeira do ensino de computação para crianças, né, e de como isso poderia desenvolver a criatividade das crianças e fazê-las construir conhecimento a partir das atividades que elas realizavam com o computador, né, programando, explorando os conceitos que eram possíveis aí nessa lógica de programação, na época com a linguagem Logo, ainda ali com as interfaces texto, né, uma coisa bem, que hoje em dia seria bem, assim, a gente chama bem dura, né, para o que se tem hoje, assim, como ambiente de programação em blocos, bem visuais, né, então naquela época realmente era só a interface texto, mas mesmo assim, esses pesquisadores já trabalhavam isso com as crianças. E aí, em 2006, né, Janet Wing, ela escreveu um artigo com esse título, Pensamento Computacional. E esse artigo acabou sendo assim, não era nem a vontade dela, mas acabou resgatando esse conceito de uma maneira tão impactante que se desenvolveu pelo mundo inteiro, né, começou a ter desdobramentos nas escolas, né, nas organizações que investigam e discutem e pensam sobre a educação, e principalmente nas áreas ligadas à computação e às tecnologias. E aí, com o passar dos anos, o pensamento computacional se popularizou muito, né? E em muitos países do mundo começou-se a discutir sobre a importância dessa habilidade para a formação de todas as pessoas. E aí a gente vai afinar o que é, né, o pensamento computacional. E vocês devem saber também que não existe uma definição consensual que todas as pessoas usam, né? Existem muitas definições que são muito similares, né? Elas não são contraditórias, elas dialogam entre elas. E aí eu coloquei aqui meio que assim, da minha cabeça, né? Eu falo tanto, eu leio tantas definições, mas se eu tivesse que, da minha cabeça, o que é assim, o que é mais importante da gente falar quando a gente fala o que é o pensamento computacional? E para mim o mais importante é destacar que é uma habilidade humana, porque muitas vezes os alunos confundem, né? Porque acham que o pensamento computacional, acha que é o pensamento do computador, né? Mas na verdade não, é uma habilidade humana e que ela é voltada principalmente para a resolução de problemas. Só que essa abordagem, ela é fundamentada em conceitos teóricos da ciência da computação. E é daí que vem esse nome, pensamento computacional. E eu gosto de trabalhar com esses 4 pilares que vocês veem aí, que também, de novo, não são os únicos, né? Às vezes vocês vão ler fontes, autores que vão falar de outros pilares, às vezes esses e outros, às vezes menos. Então, assim, isso é bem variado, mas para mim esses 4 representam muito bem, né, esse processo do pensamento computacional.
E aí eu gosto muito também desse parágrafo do trabalho de Rosa Vicari, em que ela pega esses 4 pilares e integra numa definição um pouco mais extensa, né, do que seria o pensamento computacional. E aí eu acho que traduz muito bem o conceito, né? Então, o pensamento computacional ele envolve identificar um problema, porque afinal ele serve para a gente resolver os problemas, quebrá-lo em pedaços menores de mais fácil análise, compreensão e solução. Esse é o pilar da decomposição. Depois, cada um desses problemas menores vai ser analisado individualmente e em profundidade, o que vai permitir identificar problemas parecidos que já foram solucionados anteriormente. E esse é o pilar do reconhecimento de padrões. Nesse processo, nós focamos apenas nos detalhes que são importantes, enquanto as informações irrelevantes são ignoradas. Esse é o pilar da abstração. E, por fim, passos ou regras simples podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas identificados. E esse é o pilar dos algoritmos. E aí, né, como eu mencionei, muitas organizações passaram a trabalhar com esse conceito, né? E aí foram gerados frameworks para a educação básica, como esse K12, né, que é a educação básica nos Estados Unidos, né? Eles criaram um documento que descreve em detalhes como a computação deveria ser integrada à educação básica. Temos o CSTA, que é a Associação de Professores de Computação, né, também dos Estados Unidos, que publica muito material sobre o ensino de pensamento computacional na escola. Temos também a ISTE, que é a Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação, que também passou a publicar muito material com recursos para professores sobre também esse tema de pensamento computacional. Temos o site do code.org, que tem um conjunto enorme de atividades organizadas em cursos, né, voltados para crianças desenvolverem o pensamento computacional através da programação em blocos. Então, a quantidade de recursos disponíveis hoje em dia é muito grande, né, apesar da maioria deles ser em inglês. E se a gente for olhar para a literatura acadêmica, no Brasil, eu fiz esse levantamento há um tempo atrás, bem interessante, de como o pensamento computacional foi se popularizando também dentro da nossa comunidade acadêmica, né? Então, fazendo um levantamento dos 4 principais fóruns científicos no Brasil, que tratam de informática na educação e educação em computação, que são o SBI, que é o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, o WIE, que é o Workshop de Informática na Escola, o WEI, que é o Workshop sobre Educação em Computação, e o OGPROG, que deixou de existir, mas que era um workshop sobre algoritmos, programação e pensamento computacional. E aí vocês veem nesse gráfico que em 2012 foi a primeira aparição do termo pensamento computacional na literatura científica brasileira, nesses eventos, né, após aquele artigo de Wing em 2006. Né, então, foram 6 anos até que alguém publicasse um artigo no Brasil, nos congressos brasileiros da área, com o título envolvendo o pensamento computacional. E aí, se a gente pula para 2019, né, vejam que apareceram 23 trabalhos com o pensamento computacional no título, tá, gente? Isso não foi uma revisão sistemática, isso foi, sabe, uma olhada rápida, assim, que eu dei nos títulos dos artigos. E só com o PC no título havia 23 artigos publicados no WIE, que é o Workshop de Informática na Escola. Né? Então, isso é bem impactante, assim, a gente vê esse crescimento, a quantidade de pessoas trabalhando com o pensamento computacional na educação básica. E aí nós também temos no Brasil organizações e sociedades que estão olhando para isso, né, e estão estudando as melhores formas da gente também implantar no nosso país a computação e o pensamento computacional na educação básica. E aí nós tivemos o trabalho em conjunto da Sociedade Brasileira de Computação com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é o CIEB, é uma organização não governamental. Pesquisadores desses 2 grupos passaram vários anos
pensando em como levar a computação para as escolas, né? E conseguiram gerar, né, um documento único. Inicialmente eram 2 documentos separados, mas o CNE, o Conselho Nacional de Educação, solicitou que esses 2 grupos se juntassem e produzissem uma proposta única para o CNE e para o MEC. Né? E aí esse documento saiu, né, fruto desse trabalho aí de um grande grupo de pessoas, e ele é chamado As Normas sobre Computação na Educação Básica, complemento à BNCC. Ele foi aprovado pelo Ministério da Educação em 2022. Né, e ele é o que realmente o próprio nome já diz. Ele é um documento sobre como a computação pode ser integrada à educação básica, mas é um documento que complementa a atual Base Nacional Comum Curricular, né, com os conteúdos de computação. E aí a gente volta para aquele levantamento que eu fiz, né, de quantos artigos tem pensamento computacional no título, e aí somando todos, acumulando aí desde 2006, que foi o ano que eu coloquei para começar a pesquisa, né, mas só tivemos a partir de 2012, temos 151 artigos nesses 4 eventos com pensamento computacional no título. Porém, apenas 13 deles discutem aspectos que são relacionados à formação de professores. Isso dá em torno de 8,5% do total de artigos. E aí eu coloco essa figurinha aí, né, famosa na internet, para fazer essa reflexão, né? Começar essa provocação aí, que é o principal tema da minha fala aqui, é fazer essa provocação. Né? Essas normas para a computação na educação básica, elas vêm nos dizer que todos os estudantes vão aprender sobre o pensamento computacional. E não só sobre o pensamento computacional, tá? Porque é o principal tema aqui da minha fala, mas vários outros conteúdos de computação, mas vamos focar aqui no pensamento computacional. Por outro lado, parece que fica um pouco esquecida a questão da formação de professores, né? Porque se todos os estudantes vão aprender sobre isso, aí a gente se questiona, né? Como eles vão aprender sem ter um profissional capacitado para ensinar? E aí é uma questão que precisa, eu acho que, tanto nos trabalhos científicos, né, na academia, quanto nas organizações que vêm trabalhando, as sociedades, organizações, instituições que vêm trabalhando com isso, existe muito mais material voltado ainda, né, voltado para a questão de que os estudantes precisam aprender, do que para a questão de que os professores precisam ensinar, e para isso eles precisam aprender. E aí eu retomo aí o título, né, da minha palestra, que é por isso que essa palestra se chama Quem Ensina aos que Ensinam. Né? E onde é que está o pensamento computacional na formação dos professores? E aí, quem ensina aos que ensinam? E quem são esses que ensinam? Né? Então, quem vai ensinar pensamento computacional nas escolas? E aí eu coloquei essas três possibilidades aí. Licenciados em computação, bacharéis em computação, professores de todas as matérias, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre por que eu coloquei cada uma dessas caixinhas aí. Tá? Licenciados em computação é a escolha óbvia, né? Porque isso já acontece com as outras matérias. Né? Então, quem ensina biologia? A pessoa licenciada em biologia. Quem ensina geografia? A pessoa licenciada em geografia. Pelo menos idealmente deveria ser. Né? A gente sabe que na prática, às vezes não tem o profissional e acaba que ocorrem alguns remanejamentos, mas a ideia da educação brasileira é essa. Então, se vamos ter computação na educação básica, a ideia é que seriam pessoas licenciadas em computação que deveriam ter esse papel. Né? Porém, se a gente for olhar para os cursos de licenciatura em computação que existem hoje no Brasil, nem todos já falam de pensamento computacional. Né? Então, nem todos os cursos de LC em seus currículos já inseriram o pensamento computacional. Então, ainda existem muitas pessoas que fazem um curso de LC sem conhecer o pensamento computacional e sem estudar como é que o pensamento computacional pode ser integrado, né, aí, quando eles estiverem na escola e na educação básica.
Um aluno meu de mestrado, né, fez um levantamento de todos os cursos de licenciatura em computação no Brasil. Ele fez esse levantamento em 2021, né, sobre todos os cursos ativos na plataforma EMEC, né, que é a plataforma oficial que lista os cursos superiores, né, que tem no país. E aí ele criou essas 4 categorias que vocês veem aí, e essa primeira categoria que está em cima, com 21 ocorrências, são os cursos de ALC que não possuem nenhuma menção a pensamento computacional no seu projeto pedagógico, né? Então, nenhuma, não existe essa palavra, não existe essa expressão no projeto pedagógico de 21 cursos que foram analisados. Um detalhe, pessoal, é que nem todos os projetos pedagógicos dos cursos ativos estavam disponíveis. Então, esse gráfico mostra apenas os cursos que nós conseguimos acessar os projetos pedagógicos. Apenas um desses cursos fez a menção ao pensamento computacional somente na matriz curricular, não necessariamente como uma disciplina, mas às vezes aparece como na bibliografia de alguma disciplina, sabe, alguma coisa assim. E 13 desses cursos fazem menção ao pensamento computacional somente no texto do projeto pedagógico, mas ele não aparece na matriz curricular. E, por fim, 5 cursos fazem a menção do pensamento computacional tanto no texto do projeto pedagógico quanto na matriz curricular. Essa seria a categoria ideal, né? Essa seria a categoria que nós gostaríamos de ver em todos os cursos de licenciatura. E vejam que apenas 5 dos cursos que nós conseguimos acessar o projeto já tinham, em 2021, né, esse termo aí integrado aos seus currículos. E aí, eu coloquei aqui também essa provocação de que será que quem vai ensinar computação, pensamento computacional nas escolas vão ser bacharéis em computação? E eu coloquei isso porque já existe uma discussão no MEC de que não vai haver licenciados em computação em quantidade suficiente para suprir a demanda das escolas, porque já está regulamentado que as escolas precisam ensinar computação, pensamento computacional, e a quantidade de cursos de licenciatura em computação no Brasil ainda é muito baixa e, infelizmente, forma poucos para conseguir dar conta dessa demanda. E já se fala, né, na possibilidade de ter pessoas que não são licenciadas, que provavelmente vão passar por alguma formação complementar, mas que sabem computação, né, e que aí poderiam estar nas escolas atuando como professores, né, de computação, de alguma forma. E, por fim, professores de todas as matérias. E aí, por quê? Né? Por que eu estou colocando essa possibilidade? Nós temos um documento também chamado BNC Formação, de 2019, que é um documento que regulamenta a questão curricular dos cursos de licenciatura no Brasil. E nesse documento já consta, né, aí no artigo 10, né, que fala da organização mesmo curricular, de carga horária e de áreas, né, do currículo de todas as licenciaturas, que os professores, né, em formação, eles precisam adquirir a compreensão básica dos fenômenos digitais e do pensamento computacional. Então, vejam que desde 2019 já está formalizado, oficializado pelo documento do Ministério da Educação, que todos os cursos de licenciatura devem, de alguma forma, contemplar na formação, né, dos estudantes o pensamento computacional. E aí, no mundo ideal, esse profissional, esse licenciado que se formar em biologia, em geografia, em matemática, em história, ele vai precisar fazer essas 3 ações aí. Ele precisa aprender pensamento computacional, então apropriar-se dos conceitos. Ele precisa integrar esses conceitos à sua área de conhecimento, que não é a computação, e ele precisa ensinar seus alunos a desenvolver o pensamento computacional dentro do contexto da sua disciplina. E quando a gente estuda pensamento computacional, existe
essa veia muito forte da interdisciplinaridade, né? Então, muitas vezes a gente fala do pensamento computacional que é em qualquer área do conhecimento, que é para todas as pessoas, que serve para resolver problemas em qualquer área. Então, existe essa corrente também que defende que todos os professores precisam conhecer e precisam integrar o pensamento computacional à sua prática docente. E, para isso, né, eles precisam estudar o pensamento computacional na sua formação, né, inicial e continuada, mas é muito importante que apareça na formação inicial, que é o que a BNC Formação orienta. E aí, um outro aluno meu fez também uma pesquisa similar àquela que eu mostrei a vocês anteriormente, com as licenciaturas em computação, e ele fez com as licenciaturas em biologia. Porém, são muitos cursos de licenciatura em biologia no Brasil, né? Então, ele não iria conseguir fazer para o Brasil inteiro, e ele fez um recorte apenas do nosso estado, Pernambuco. E aí, nas licenciaturas em biologia que existem em Pernambuco, que são muitas, né? Eu agora não tenho o número exato, mas eu coloquei aí os links para esses artigos, né? Caso vocês queiram consultá-los. Não há absolutamente nenhuma menção ao pensamento computacional, nem em projeto pedagógico, nem em matriz curricular, nem em nenhuma parte. Isso já era um resultado que eu esperava, né? Eu teria ficado surpresa se ele tivesse encontrado algum projeto pedagógico de biologia falando em pensamento computacional, né? Porque se as licenciaturas em computação ainda estão caminhando nesse processo, imagine as outras licenciaturas, né? Então, isso aqui não nos permite generalizar, claro, é apenas uma pequena amostra, mas nos dá uma indicação, né, forte de que os cursos de licenciatura não estão mobilizados, né, para fazer esse tipo de reformulação nos seus currículos. E essa daqui é uma matriz curricular de um curso de licenciatura em biologia, né, que é um curso muito bem renomado, tá, dessa área. E eu trouxe para vocês verem que também é uma situação bastante comum, né, que o que existe de informática, né, geralmente nos cursos de licenciatura, é uma disciplina que pode ser chamada elementos de informática, né, ou fundamentos de informática, informática básica. E o que é que costuma acontecer nessa disciplina? Ensinar os estudantes a usar software de produtividade, né, como editores de texto, planilhas, softwares de apresentação, que inclusive é uma visão um pouco já ultrapassada, né, de uma época que ainda se fazia muito curso sobre isso, né, para aprender a usar o computador. E hoje a gente já está vivendo uma outra realidade, né, que a gente precisa expandir muito, inclusive, essa questão do uso das tecnologias, né? Mas não é isso que a gente está falando aqui nessa palestra. A gente não está falando de uso de tecnologias. A gente está falando de uma abordagem de pensamento voltado à resolução de problemas que pode ser aplicada a qualquer área. Então, eu posso dizer a vocês com 100% de certeza, porque esse curso aí eu conheço, é da minha universidade, e é o meu departamento que oferta a disciplina de elementos de informática, e eu posso afirmar com vocês com certeza que ela não tem nada a ver com pensamento computacional. E aí a gente, tentando ter essa visão mais ampla, então, né, dessa cadeia aí da educação no Brasil, nós temos, lá na ponta, lá no 4, nessa linha aí, nós temos as escolas e nós temos os estudantes que devem aprender pensamento computacional. Isso já está no documento complementar BNCC. Já está oficializado, eles devem aprender. E nessas mesmas escolas, nós temos professoras que precisam aprender o pensamento computacional porque elas precisam ensinar. E essas professoras, elas são professoras pedagogas, licenciadas em várias áreas. Muito provavelmente não há nenhum licenciado em computação ainda nessa escola, porque ainda não existe o cargo de professor de computação. Então, dificilmente há um licenciado em computação nas escolas. Então, aqui a gente está naquele contexto daquela caixinha que eu coloquei, né, que são essas as professoras que vão precisar trabalhar com pensamento computacional? Ou são essas também as professoras que precisam trabalhar com pensamento computacional? E aí nós temos a opção da formação continuada, porque essas professoras já estão formadas, né?
E existem várias iniciativas de formação continuada, mas ainda muito pontuais, né? Não é uma coisa generalizada da rede sistemática. Né? E aqui lá na ponta, na outra ponta, ali no número 1, nós temos as instituições de ensino superior, que provêm a formação inicial desses professores que chegam nas escolas. E aí, nessas instituições de ensino superior, nos cursos de licenciatura que não são de computação, o pensamento computacional não chegou. Então, como esperar que quem chegue lá na ponta chegue com esse conhecimento, se o conhecimento não chegou lá na formação deles ainda? E aí eu retomo novamente, porque agora, quem ensina aos que ensinam? Mas e agora se a gente pensar, por que o pensamento computacional não chegou no ensino superior? Porque os docentes das licenciaturas também não conhecem o pensamento computacional. E aí, quem vai integrar o pensamento computacional ao projeto pedagógico de uma licenciatura em biologia, em geografia, se os professores do curso não conhecem esse conceito? E aí é meio que um problema aí de ovo e galinha, né? Começa a dar um nó, assim, que você, meu Deus, realmente. Quem vai ensinar os alunos? As professoras. Mas quem vai ensinar as professoras? Os professores na universidade, não é isso? Mas quem vai ensinar os professores na universidade? E aí não tem mais ninguém para ensinar os professores na universidade. Né? A reformulação do projeto pedagógico é um papel de um grupo de professores que se chama de núcleo docente estruturante, né, dentro dos cursos. E são esses profissionais que precisam pensar continuamente no currículo, né, dos cursos das licenciaturas e de outros cursos também, não só das licenciaturas. Então, assim, para não dizer que eu só trouxe problemas para vocês, né, que eu só trouxe perguntas, eu coloco aqui uma proposta, né, que é algo que eu comecei a refletir, assim, que eu acho que poderia acontecer dentro das universidades. Nas universidades que têm o curso de licenciatura em computação, ou nas universidades que têm um departamento de computação, pelo menos, né? Ou então parcerias com outras universidades que tenham, mas eu acho especialmente valoroso e importante que isso saia dos cursos de licenciatura em computação. Eles poderiam ser colaboradores com todos os outros grupos de docentes das outras licenciaturas, para ajudar a repensar os projetos pedagógicos, ajudar a repensar a matriz curricular e até mesmo formar esses docentes das licenciaturas em pensamento computacional. A gente não vai entrar nem em computação, né? Porque essa parte das outras áreas, o que diz na BNC Formação é fenômenos digitais e pensamento computacional. Tá? Então, a gente também não vai argumentar aqui que todas as outras áreas precisam aprender computação. Aí já é o domínio dos licenciados em computação. Existe um curso para isso. Né? E aí eu penso que esse tipo de parceria, que é algo que é tão estimulado na teoria, né, de tudo que a gente fala em educação, ainda é algo que não acontece nas universidades. E aí fica cada um na sua bolha, cada um no seu departamento. Então, a minha universidade ela tem um curso de licenciatura em computação que já tem uma disciplina de pensamento computacional, que tem vários docentes que pesquisam nessa área e que poderiam colaborar com vários outros cursos de licenciatura que tem também na nossa universidade e propor, né, um trabalho conjunto para fazer essa integração do pensamento computacional a esses currículos. Né? Então, seria uma parceria em que as pessoas da computação levariam esse lado do pensamento computacional e as outras pessoas viriam, tá, mas o meu mundo é a biologia, e ele é assim, o meu curso é assim. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? E aí, naquele mesmo artigo do meu aluno que fez essa pesquisa com a biologia, né, ele, como não identificou o pensamento computacional, ele começou a analisar se haveria pontos onde o pensamento computacional poderia ter algum tipo de ligação, né, conceitual ali, que fosse um ponto de partida para essa integração. E ele encontrou algumas possibilidades, né, que poderiam ser exploradas. Então, esse quadro, ele mostra isso, ele mostra menção ao termo resolver problemas, por exemplo.
Então, quando a gente está falando de resolver problemas na biologia, são indícios, né, de pontos onde a gente poderia desenvolver um pouco mais e trazer a abordagem do pensamento computacional aí, né? Então, essa análise ainda muito incipiente, ela já nos traz alguns indícios dos caminhos que poderiam ser seguidos, né, para a gente resolver esse problema. E nas escolas, né, eu vejo como uma possibilidade que os licenciados em computação também colaborem com os outros professores, né, para que possam promover essa interdisciplinaridade do pensamento computacional com as demais áreas, alinhado com o que prega a BNC Formação. E aí eu chego nas conclusões, não sei nem se eu falei muito rápido ou muito devagar, mas eu coloquei aí, né, agora mais do que nunca, né, com a aprovação oficial das normas sobre computação na educação básica, é preciso dar atenção aos currículos dos cursos de licenciatura, né? E os professores precisam se envolver e aprender sobre PC, né? Mas quando eu coloco que os professores precisam aprender sobre o PC, claro, é muito importante a proatividade, é muito importante a busca pelo conhecimento, a pessoa se atualizar. Vocês estão aqui, né, num curso de especialização, mas é muito importante também um apoio institucional, né, para prover as condições para que os professores aprendam. E aí isso vale tanto para os professores da educação básica, quanto para os professores das universidades, né, que têm uma formação que muitas vezes é desprezada do ponto de vista pedagógico, né? Quem é professor de ensino superior, muitas vezes são bacharéis que não têm formação pedagógica, né? E que acabam sendo selecionados muito pelo seu conhecimento construído, né, pela sua pesquisa, pelo seu currículo, né, mas que acaba que muitas vezes a atenção dada à docência na universidade acaba sendo pouca, né? E aqui, pessoal, eu encerro a minha fala, né, e eu gostaria muito assim de ouvir vocês, né, ouvir as opiniões de vocês sobre isso, as experiências de vocês, né, quem está em escola, como é que é, quem se formou em licenciatura, como é que foi, né, e quaisquer dúvidas e perguntas que vocês tiverem também, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Tassiana, pela sua apresentação. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Tassiana? Pode usar o chat, pode ligar a mãozinha na sala, usar microfone. E aí? Alguém quer contar como é que tem sido sua experiência profissional aí com o pensamento computacional, se alguém estudou isso em sua formação inicial? Tem um aluno, não sei se ele ainda está aí, né, da LC, se ele estudou isso na graduação. Isso, é o Renato, está presente aqui na sala. No caso do Renato, eu posso até adiantar, porque eu fui professor desse curso e ajudei a montar esse curso. Mas eu já adianto o seguinte, esse curso, por exemplo, do Campus Pinheiral, eu saí do campus em 2019. Supondo que não houve mudança no projeto do curso, e eu acho que não houve, até porque teve pandemia, né? A gente ficou aqui numa confusão de semestres com o ensino virtual também. Quando o curso foi aprovado, se eu não estou enganado, em 2016, essa discussão, eu lembro que ela já existia, digamos assim, academicamente falando, mas eu tenho quase certeza que ela não apareceu no projeto. Então, tipo, o que você fez com seus alunos, Tassiana? Olha, vamos fazer uma pesquisa por palavra. Eu acho que no projeto do Campus Pinheiral não vai aparecer a palavra pensamento computacional. Mas é o tal negócio, né? A gente, principalmente em instituições públicas, como a gente sabe que às vezes ficar mudando o projeto é uma coisa um pouco burocrática. Vamos mudar isso aqui. Aí bota um ano circulando, tramitando para alterar. Na prática, alguns docentes vão ajeitando com o avião já voando, né? Então, eu posso estar enganado, mas como eu fui professor até do Renato, o Renato pode até confirmar isso, se estiver ouvindo aí. Como eu tive disciplinas na licenciatura, uma chamada Metodologia de Ensino de Computação,
e uma outra que era computação em sala de aula 1, eu acho que em uma das duas, pelo menos, eu abordei essa discussão na intenção de deixar o pessoal atualizado no que estava acontecendo. Olha, o pessoal estava discutindo normas, ainda não tinha havido a aprovação do ano passado, foi antes disso. Mas eu acho que eu falei assim, olha, existe essa discussão que está crescente, é um assunto quente, aliás, eu falo isso até hoje, pensamento computacional é um assunto muito quente para se estudar, e eu já se falava assim, olha, nem tem um padrão de conceitos ainda, mas... Então, eu devo provavelmente ter incluído isso na disciplina, ainda que a ementa explicitamente não falasse que isso era para ser discutido, né? Eu, de enxerido lá como docente, eu aproveitei e já coloquei isso. E aí, se vai entrar depois numa revisão, aí é uma discussão lá com o pessoal do campus, entendeu? Esse meu aluno, a gente tentou no mestrado dele fazer uma parceria com as licenciaturas da nossa universidade. Então, passamos um questionário, né, para que os docentes das outras licenciaturas respondessem se eles conheciam sobre o pensamento computacional e se eles topariam participar de um grupo focal para que juntos, né, a gente tentasse evoluir e construir alguma proposta em colaboração com eles para integrar o pensamento computacional, né? E falávamos da BNC Formação e tal. Infelizmente, nós tivemos uma adesão baixíssima ao questionário, muito, muito baixa mesmo. Não foi nem possível assim usar esses resultados e ninguém se voluntariou para participar dos grupos focais, né? Eu fiquei muito triste, né? Porque essa questão, né, da falta de colaboração, mas por outro lado eu também entendo, porque na minha opinião é algo que os professores ainda não acreditam, assim, não conhecem. Então, assim, não dão muito valor, não entendem muito para que serve isso na minha área, e assim, tem tantas outras coisas que precisa fazer, que a gente sabe como é nosso dia a dia, que é difícil, né? Você, não, realmente, essa professora aqui que saiu do nada falando desse negócio de pensamento computacional, deve ser algo importante e vamos fazer. Não é tão simples assim, né? Daí que eu falo que realmente, idealmente, deveria ser uma iniciativa institucional, né? Respaldada pela instituição. Eu tentei fazer uma coisa ali numa dissertação de mestrado, infelizmente não rolou, né? Por falta de voluntários. Eu vou fazer a leitura das mensagens que estão no chat, até para ficar também na gravação, tá, pessoal? Mas deixa eu aproveitar também e passar a palavra para o professor Rodney, que levantou a mãozinha. O professor Rodney Tassiano é o diretor-geral do campus São João de Meriti, está aqui presente hoje também, e também é docente de informática, né, Rodney? Você quer fazer uma fala? Fica à vontade. Obrigado, Gilvan. Boa noite a todos os nossos estudantes. Estava acompanhando, seja bem-vinda, professora Tatiana. Uma satisfação tê-la aqui compartilhando seus conhecimentos aí conosco, do Nordeste do Brasil. Então, realmente um grande aprendizado. Fiquei surpreso, e a senhora, sem a senhora saber, passou uma vida, como é que se diz? Passou uma vida aqui nos meus olhos. Você citou uma professora minha, uma ex-professora minha de doutorado, que é a professora Rosa Vicari, né? Que eu realmente tive muitas aulas com ela, é um gênio, assim, uma pessoa iluminada, conhece muito de inteligência artificial. E como é que você está vendo o trabalho da Rosa? Por curiosidade, né? Já que você citou a nossa minha querida eterna professora Rosa Vicari, como é que você tem enxergado o trabalho lá tanto do PGIE, lá no Rio Grande do Sul, quanto da professora em especial? Compartilhe um pouquinho com a gente, por favor. Obrigada, Rodney, pela acolhida e pela pergunta. Então, esse programa é um programa de referência, né? Uma referência muito forte aí no Brasil nessa área. E esse trabalho que eu citei, da professora Rosa, acaba sendo o livro didático, assim, que eu uso na disciplina de pensamento computacional, porque é um trabalho relativamente longo, ela chama de monografia, né? E ela faz uma discussão, assim, de excelente qualidade, de alto nível, muito crítica, né, muito reflexiva sobre o pensamento computacional. Não é uma coisa, assim, puramente descritiva. É uma revisão de literatura crítica mesmo, assim, né? Então, ela traz uma quantidade enorme de referências de muitos autores
e ela costura tudo isso e faz reflexões em cima disso, né? Faz questionamentos, coloca outras visões. Então, assim, é um texto que eu não vi outro igual, assim, sobre pensamento computacional, em termos dessa criticidade, né? Dessas reflexões, de fazer muitos questionamentos em cima daquilo que a gente só acaba repetindo, aqueles mesmos conceitos, né? E ela abre, assim, né, outras possibilidades aí de interpretação e de reflexão. Então, eu sempre indico esse texto dela para os meus alunos, né? E para qualquer pessoa que me pergunta sobre pensamento computacional, para mim é um dos textos mais completos, né? Que eu sempre indico aí. Muito obrigado. Realmente ela tive o privilégio de estudar com ela e realmente ela é incrível. E Gilvan, me coloca à disposição, se for interesse da coordenação, em algum momento, aí fique à vontade, me coloca à disposição para fazer o contato com a professora Rosa, para vir falar para os nossos estudantes, se for interesse, tá? A gente coloca aqui uma palestra com ela. Olha aí, já tem a próxima aula magna. Aí já fica à vontade. Quem tá? sabe, né? Isso, tá? Verifique com os colegas do curso aí, se for de interesse, que realmente ela é muito especial mesmo, e não me surpreende. Parabéns aí pelo trabalho, e me despeço aqui. Gilvan, muito obrigado, parabéns pela sua coordenação, né, pelo seu trabalho, professor, e os nossos estudantes aqui, todos que estão nos ouvindo. É sempre uma satisfação. Um abraço, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, Rodney, boa noite. A Diana Santos tinha colocado no chat, né, Diana? Eu estudei na graduação, foi bem basicão. Eu aprendi mais lendo externo, artigos, vídeos, etc. Correu atrás, então, né, Diana? A Rosana colocou: professora, muito obrigado pela aula. A parte em que a senhora abordou que na formação não existe menção à computação é um grande atraso para o discente. Renato Solidão, que é aluna, né, do Campus Pinheiral. Vou escrever pois estou de plantão. Tudo bem, Renato. Nós tivemos a matéria de computação em sala de aula, que talvez possa se aproximar de pensamento computacional. Então, Renato, pode ser o que eu comentei ainda agora, realmente. Tá? Eu sei que vocês têm mais de uma disciplina de computação em sala de aula, né, pela própria estrutura que o IFRJ tem, mas se foi a primeira comigo na época, é possível que eu tenha abordado um pouco dessa discussão, sim, para vocês saírem, digamos assim, com essa discussão atualizada e na cabeça. E você vê que a gente está aqui em 2023 e essa discussão ainda vai render ainda alguns anos, né? Lorena colocou: no meu curso de pedagogia não aparece nada sobre isso. Diana, aprendi muito no YouTube. Todos nós, né, Diana? Merece até um estudo, sabia? Assim, o que a gente aprende com o YouTube hoje em dia. Inclusive, professor. Aprendi muito no YouTube no Laboratório Digital Educacional da Universidade do Ceará. Olha, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas eu já vi um projeto da Universidade do Ceará que, se for aquele que é integrado com a Prefeitura de Sobral, é um projeto bem legal. É isso mesmo. Não é esse? É esse. Eles fazem Inclusive, eu dei uma palestra lá também. Eles têm um canal assim com muito material já, muitas palestras. Muito. Eu assisti, provavelmente, na pandemia, algumas delas, eles deixavam as pessoas fazerem, digamos assim, módulos isolados, digamos, né? Mas, na verdade, é um conjunto todo que eles preparam. Isso. Não sei se está acontecendo todo ano, mas eu achei muito bom também. Fonte confiável, Diana botou, é mesmo. Exatamente. Tassiana, só para você entender, durante a sua fala, tá caindo um dilúvio aqui no Rio, tá? Dilúvio. Esse barulho são os trovões aí onde você tá? É porque eu tô escutando provavelmente daqui. O meu microfone tá captando aqui raio, trovoada, a chuva tá torta aqui, quase entrando na janela, eu moro em apartamento. Caramba. E eu sei disso porque a professora Vivian mora aqui no mesmo bairro que eu, tá passando pela mesma situação. Eu vi agora um mapinha aqui de que é Grande Rio e Rio Capital, tá uma chuvarada danada aqui. Então não repare se alguém cair, sumir, voltar, porque isso pode acontecer. Lorena está confirmando, é isso mesmo. Aqui no Rio de Janeiro está absurdo de raio. Rodney caiu um raio aqui na rua. Pois é. Nossa. Exatamente. Demos azar quanto a isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, para a Tassiana? Alunos, docentes? Rosana, eu vou ficar lendo, tá, pessoal? Ajuda para a gravação. Rodney está no escuro, ó, situação. Quando fiz meu TCC de graduação, meu professor não deixou eu defender meu tema.
Introdução à Metodologia Científica no Ensino Fundamental, anos finais. Nem pude levar meu projeto à frente. Olha, cortaram o seu barato aí, ô Rosana. Doideira. Tassiana, enquanto o pessoal esquenta aí para te fazer alguma pergunta, deixa eu perguntar também. Mas aí eu vou perguntar também de enxerido, perguntas provocativas. Porque essa é uma discussão que, assim, eu também estou envolvido, né? Eu também sou um dos docentes dessa disciplina, e já precisei fazer um trabalho discutindo um pouco mais também pensamento computacional. Sabe o que eu acho, às vezes? É uma sensação de que a gente, na computação, está muito empolgado com esse tema, mais do que outras áreas. Sim. E aí você começa a falar com um cara de biologia, de história, o cara olha para mim e fala assim, tá, Gilvan, e aí? Sabe? Tipo, na história também temos 1000 problemas, de repente a gente quer reformular coisa de história, de biologia. Então, essa discussão que você está trazendo aqui de pensamento computacional, eu vou botar aqui na gavetinha, numa fila, não é uma coisa urgente para a gente não, sabe? Exato. E aí você começa a trazer uma discussão assim, pô, mas aí como é que eu vou fazer uma interdisciplinaridade com um docente? Primeiro, você não está entendendo o tema, né? Eu até já brinquei em algum evento aí ou palestra assim, olha, está faltando assim aquela conversa de cafezinho na sala dos professores. Às vezes é conversando informalmente com um colega que você tem ideias de projetos interdisciplinares. Né? Então, eu sou de computação, aí eu converso com alguém de, sei lá, geografia. Eu não sou de geografia, mas numa conversa de cafezinho, é um tema legal, ele começa a me dizer o que ele faz numa sala de aula, aí eu jogo o meu olhar em cima dele, mas isso que você está fazendo, olha, sabe que não deixa de ser um pouco de pensamento computacional? Olha, isso aqui que você está trabalhando, você não chama assim, mas você pode estar fazendo assim o que a gente chamaria de um reconhecimento de padrões para resolver um problema específico da área de geografia. Aí ele começa a entender, mas é um trabalho meio assim de formiguinha, digamos assim. Então a minha provocação é essa. Você não acha que a gente está mais empolgado do que o povo, não? Com certeza. Com certeza. E aí é aquela coisa, né? A gente, por exemplo, essa pesquisa de mestrado do meu aluno, eu queria fazer com alguma outra área e tal, mas é como você diz, a outra área não tem essa motivação, nem enxerga o motivo dela ter que fazer isso. Né? Então, é realmente, assim, literalmente, botando na gaveta, como eu falei, tem tantas outras coisas aí, né, que são motivações que partem deles próprios, né, para dar conta. Né? Então, assim, eu acho que enquanto não for... A BNC Formação também, ela é muito, pelo que eu ouvi, né, de discutir, ela é muito questionada, né, e muito polêmica. Então, eu acho que, assim, como não há uma iniciativa institucional, nem com aquele prazo de dizer, olha, todos os cursos de licenciatura precisam se adequar à BNC Formação até tal ano, que eu saiba, não tem. Então, assim, como não tem, eu acho que ninguém vai fazer até que isso exista, né? E talvez ela vá morrer à míngua. Então, assim, isso de que as outras áreas têm que conhecer pensamento computacional, mas não tem mais não, desiste, e aí volta atrás, né? E aí foca mesmo na licenciatura em computação, e foca nesse profissional dentro da escola, né? Eu acho que no momento existe, assim, até talvez uma certa confusão, né? De quem vai ter qual papel, porque computação precisa ser ensinado pela pessoa que é licenciada em computação. Mas esse outro conceito do pensamento computacional, ele fica assim difuso, né? Que é para todas as áreas, que todo mundo deveria aprender. Nos materiais também de fora do Brasil, é esse mesmo discurso, que todos os professores deveriam aprender, que na escola todo mundo precisa trabalhar com pensamento computacional, né? Então, não sei como está lá também nas escolas e na formação inicial desses professores, né? Mas desconfio que eles também ainda não têm formação inicial para isso, porque eles também não têm, assim, como a gente tem aqui essa coisa dos cursos de licenciatura, né? É um pouco diferente. Cada país é diferente, claro, né? Mas pelo que eu li, assim, também de artigos internacionais, também é um problema muito grande lá fora a formação de professores em relação ao tema de pensamento computacional. E também é um caminho, assim, de que todos os professores formados em todas as áreas precisariam, né? Mas aí será que é mesmo? Né? Que é o que você está trazendo, assim. Está fazendo falta para eles? Né? Qual é a motivação para eles embarcarem aí
entre aspas, invenção aí desse pessoal da computação, né? Então, assim, é uma discussão mesmo para cafezinho e para barzinho aí. E às vezes a minha sensação também é que, por exemplo, como a educação básica trabalha com áreas muito diversas, as cabeças são muito diferentes, né? Quando a gente leciona na educação básica, e é o nosso caso no IFRJ, né, a gente não raramente leciona em cursos técnicos de nível médio, ou às vezes cursos integrados, né, onde você também tem colegas de disciplinas das propedêuticas, né, como se diz também. Me dá uma sensação de que, por exemplo, essa discussão, ela tem uma tangência melhor com professores da área de exatas. Então, você discutir isso com um professor de matemática, o cara entende mais a vibe que você está trazendo. Os matemáticos são os grandes parceiros assim dos computólogos, digamos, né? E até onde eu sei, a Sociedade Matemática andou apoiando essa discussão também e tal, né? Aí você pega os físicos, tá, tudo bem, os físicos também, né, já tiveram muita matemática na sua formação, se é que não aprenderam, às vezes, noções disso, embora não com esse nome, né? A gente não raramente tem lá o professor de física que no passado aprendeu a programar, aprendeu uma linguagemzinha de programação, já tem noções e tal, né? Agora, quando você vai para a área de humanas, aí é um mundo mais nebuloso, né, da cabeça do pessoal, né? Área, letras, geografia, como eu comentei, história, e aí vem essa coisa assim, poxa, mas aí como que vai funcionar esse negócio? E eu geralmente, eu gosto, né, e a gente até está fazendo isso com alguns alunos do curso, de turmas passadas, eu gosto de ouvir aquele que é professor de educação básica, e ele me dizer que atividades que ele faz, e aí eu jogo o meu olhar sobre o que ele faz para eu pensar assim, será que já não está havendo, ainda que não tenha um rótulo, será que já não está havendo um pouquinho de prática de pensamento computacional em outras áreas? Talvez sim, né? Até porque isso não é uma... A sistematização dessa discussão está acontecendo na computação. Mas, na verdade, a gente sabe que essas coisinhas estão aparecendo em outros lugares, né? Vou dar um exemplo que apareceu, não lembro em qual discussão que foi. Classificação dos seres vivos. Nossa, aquilo ali é um jeitão computacional de você olhar para o mundo, né? Você olhar para todos os seres do planeta, identificar qual é a ordem, a filo, a espécie, não sei o que e tal, né? Que é um raciocínio que a gente usa muito, por exemplo, em orientação a objetos, né? O pessoal da informática sabe disso também. Mas, assim, não é com esse linguajar que o aluno estuda isso na biologia. Mas poderia ser uma pontezinha para costurar alguma coisa entre computação e biologia, por exemplo, né? Ou na área de letras, assim, no inglês, no português, já conversei até um pouco disso com o professor Bruno, que eu acho que está por aqui na sala também, né, Bruno? Que, assim, a própria linguagem tem uma estrutura de formação que a gente, desde criança, aprende processos de construção que são muito baseados em abstração, reconhecimento de padrões, na construção de texto, né? Sujeito, predicado, ó, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um conector, né? Então, assim, daria para trabalhar com essas coisas, com uma visão da computação? Sim, mas me dá a impressão que eu, de computação, vejo melhor isso, porque, bem ou mal, eu já vi português na minha vida. Agora, não necessariamente o professor de português viu a informática como eu estou imaginando na vida dele. Ele provavelmente teve uma visão da informática muito utilitarista, né? Ele, de repente, teve, como você falou, né, uma disciplina da graduação para ele aprender a operar computador, né, que existe até hoje, digamos assim, mas não é só isso, né, na discussão que a gente está tendo aqui. Estou me metendo demais, né, Tassiana? Imagina, eu super concordo. É um problema complexo, né? E agora a gente vai ver, aí acompanhar como é que as escolas vão lidar com isso também, né? Porque agora caiu no colo das escolas um desafio enorme, né? Que elas vão ter que trabalhar, e eu espero que a gente consiga, enquanto universidades e institutos federais, né, acompanhar também isso, né, de perto, para ajudar, para fazer essas parcerias, para ajudar as gestões, né, a reformular os currículos para integrar agora a computação. Vão ser muitos anos de discussão. Você acha que esse tipo de curso de formação, por exemplo, pós-informática aplicada à educação, licenciatura em computação, está com uma tendência agora de crescimento para os próximos anos? Acho sim, com Eu certeza. tenho uma sensação que a gente não está sentindo agora porque é muito recente.
E ano passado também foi um ano mais turbulento, né, politicamente, né, mudou o governo, então o negócio foi aprovado, a gente divulgou porque a gente é da área, mas tem gente que nem está sabendo o que está acontecendo, né? Eu tenho certeza que tem alunos do curso, professores, que agora que vão saber que existe essa aprovação de normas para computação e tal. Mas eu tenho uma sensação que parece que vai crescer, sabe, a procura, assim, para médio e longo prazo, entendeu? Sim, vários colegas falaram comigo, não assim, ao longo dos últimos 2 anos, que estavam trabalhando numa proposta de curso de licenciatura em computação para abrir. Então, assim, já vi vários casos de cursos abrindo. Agora, uma coisa que me preocupa muito, e até circulou uma notícia essa semana, ontem, eu acho, né, sobre uma avaliação que o MEC fez das licenciaturas, e aí saiu uma notícia bem preocupante sobre os resultados mesmo, né, das avaliações das licenciaturas, e em particular da licenciatura em computação. E aí a gente forma muito pouco ainda, né? A gente forma pouco. Então, assim, vai precisar de muitos profissionais formados em licenciatura em computação, e, assim, a formação é demorada, né, e, no final, a gente tem uma evasão muito grande. Então, não sei também se isso vai melhorar com o aumento da demanda, né? Talvez tenha um impacto positivo. É outra coisa que a gente vai acompanhar. Perfeito. Quando eu li seu resumo de Lattes, eu vi que você é membro do programa de pós em informática aplicada aí da sua universidade. Isso. Nessa pós de vocês, essa discussão está acontecendo dentro do curso também, não? Então, esse curso, essa pós-graduação, né, ela sempre foi muito, digamos assim, técnica, talvez essa seja a palavra, né, muito focada na computação em si, assim. E aí, à medida que alguns docentes foram ingressando, né, como eu, né, e outros colegas que pesquisam nessa outra área aplicada à educação, essa discussão foi crescendo, né, porque o programa é informática aplicada, ponto. Mas em geral, né? em geral. Mas, assim, ainda é muito poucas pessoas que atuam nessa área. O lugar onde a discussão acontece mais é realmente no curso de licenciatura em computação. Aí sim é onde as discussões têm acontecido mais. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Opa, nossa, passou um textão aqui, calma aí. Lorena. Vamos lá, Lorena. Eu acho que o nome pensamento computacional já assusta. O próprio uso de tecnologia, até a pandemia vir, era um bicho de 7 cabeças para os professores na escola em que eu dou aula. Sinto que tem essa dificuldade de enxergar como uma habilidade, uma possibilidade importante de trabalho docente. Eu vejo mudanças nessas eletivas que têm um quê de novidade para o ensino médio, que focam mais em design, gestão de tempo, robótica e afins. As licenciaturas ainda estão bem engessadas. Eu também tenho essa sensação, sabe? A área educacional como um todo, a gente sabe que ela caminha devagar, né? Volta e meia isso acaba sendo uma autocrítica nossa, né? Uhum. Mas a computação nem tanto, né? Por força de mudança tecnológica e tal. Agora, a área pedagógica, educação, a gente sabe que vai devagar, né? Quantas vezes a gente se pega num modelo de ensino que é lá do século XIX e a gente fica aí reproduzindo até hoje, né? Os furos nisso são esses exemplos que eu vi que a Lorena colocou, né? Agora tem essa discussão de mundo maker, não, agora todo mundo tem que ser maker, né? E o novo ensino médio, né? E o novo ensino médio, aí agora com uma discussão, né, que voltou desse ensino médio aprovado, discussões sobre voltar atrás. Bom, vamos ver o que vai acontecer também. Diana concordou. Leon também, bem observado. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem então, pessoal? Estou aqui dando uma deixa só para ver se tem mais alguma dúvida. Eu também não quero
ficar de enxerido, não, que se deixar também eu vou me empolgando com o assunto. Nenhuma dúvida então, pessoal? Tá bem. Olha, então, vou caminhar então para o encerramento dessa atividade, desse encontro, tá bom, pessoal? Peraí, deixa eu ligar a câmera, né? Vamos voltar aqui pro... Tô aqui. Gente, obrigado então a todos, né? Tassiana, muito obrigado aí por ceder seu tempo para essa aula aqui para gente, foi muito legal. É um tema que os alunos também vão encontrar mais aqui no curso, né? Na verdade, eles têm uma disciplina, mas alguns alunos começam a se interessar por essa temática depois, né? Aqui no IFRJ, todo curso de pós, eles têm que fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, chega uma hora aqui que eles têm que apresentar uma pesquisa, um projeto de pesquisa, fazer a pesquisa e depois registrar num TCC. E a gente já tem recebido aí alguns alunos interessados em investigar um pouco mais essa discussão de pensamento computacional. Não é o único assunto do curso, né? Tem sido bem variado, na verdade. Mas, por exemplo, eu inclusive estou com 2 alunas que são professoras e que estão um pouco nessa temática aí de pensamento computacional e ensino fundamental, inclusive, mais especificamente. É isso, Tassiana. Alguma palavra final? Fica à vontade. Mais uma vez, Só obrigado. agradecer mesmo, né? Foi um prazer estar aqui discutindo esse tema hoje com vocês. Desejo sucesso a vocês aí no curso, né? Nos TCCs, né? E obrigada mais uma vez, Gilvan, pelo convite. Obrigado a você. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação, tá bem? E aí façam um fechamento.